Olá pessoal, então vamos à explicação do conteúdo de Educação Física sobre a história dos Jogos Olímpicos. O início de tudo. Então, há indícios de realizações esportivas como os Jogos Pan-Helênicos 15 séculos antes da era cristã. Ou seja, então esses Jogos Pan-Helênicos foi a primeira disputa esportiva registrada na história da humanidade. Tá? Isso aconteceu há 15 séculos antes da era cristã. Os Jogos Olímpicos na Grécia Antiga. Então, os Jogos Olímpicos eles foram criados pelos gregos em 776 a.C. Eles contavam a passagem do tempo por Olimpíadas, intervalos de 4 anos entre as competições. Então era essa contagem de tempo que os gregos faziam, né? De 4 anos, que era o intervalo entre as competições. No início dos Jogos Olímpicos na Grécia Antiga, era disputado apenas uma competição, que era a corrida, que era apenas na distância do estádio. E essas competições eram restritas apenas aos gregos. Então, competidores de outros países não poderiam participar, somente os gregos. Aqui a gente vê algumas imagens de. Aqui a gente vê alguns desenhos, né? Das disputas dos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga. Tá? Então aqui a gente tem 4 imagens. As provas eram disputadas nas encostas do Monte Cronion, que é essa montanha aqui, na cidade de Olímpia. Por isso o nome Olimpíadas. Tá? Então a cidade de Olímpia é na Grécia e por isso que se chama Olimpíadas, devido ao nome da cidade de Olímpia. E o prêmio ao vencedor era um ramo de oliveira, que era a maior honraria que um grego poderia receber. Então, naquela época, não existia medalha de ouro, prata, nada disso. Então, o cara que era campeão, ele recebia esse ramo de oliveira. Então, após a dominação da Grécia pelos romanos, os Jogos Olímpicos entraram em decadência e foram extintos em 393 d.C. pelo imperador Teodósio I. Ou seja, então os romanos eles não gostavam muito desses eventos esportivos e tudo mais. Então, quando eles dominaram a Grécia, eles resolveram acabar com os Jogos Olímpicos, né? E simplesmente extinguiram os Jogos Olímpicos, né? E quem extinguiu foi o Teodósio I, que tem aqui nessa imagem. Agora, os Jogos Olímpicos da Era Moderna. Então, esses Jogos Olímpicos da Era Moderna é os Jogos Olímpicos que a gente conhece hoje, tá? É a forma de Jogos Olímpicos que a gente conhece hoje, que está passando agora, né? Nesse momento. Então, os Jogos Olímpicos, eles ficaram extintos por 15 séculos, tá? Depois lá da dominação da Grécia pelos romanos, ele ficou adormecido durante 15 séculos. Eles foram restaurados pelo francês Pierre de Frédéric, que é o Barão de Coubertin. Logo depois que o Barão de Coubertin restaurou os Jogos Olímpicos, eles criaram o COI, que é o Comitê Olímpico Internacional. O COI ele é responsável pela organização dos Jogos Olímpicos. E em 1896, na cidade de Atenas, na Grécia, foi realizado os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna. Então aqui aqui nessa imagem, a gente vê o Pierre de Coubertin, né, que foi o idealizador de restaurar esses jogos, né, os Jogos Olímpicos da Era Moderna. Podemos dizer que esses Jogos Olímpicos da Era Moderna, ele é o criador. Aqui nessa segunda imagem, a gente já tem a imagem de uma prova de atletismo que foi disputada na primeira Olimpíada em Atenas em 1896. E nessa terceira imagem é a imagem do estádio onde eram realizadas as provas das primeiras Olimpíadas em Atenas. Então, mas afinal, o que são os Jogos Olímpicos? O que é os Jogos Olímpicos? Então, os Jogos Olímpicos ele é um conjunto de provas esportivas. Tá? Então, ao todo são disputadas 32 modalidades esportivas, que a gente vai ver mais à frente.
tá? E os Jogos Olímpicos, eles acontecem a cada 4 anos em um país diferente, né? E eles reúnem atletas de quase todos os países do mundo. Então ele é o maior evento esportivo do mundo. Não existe outro evento maior que os Jogos Olímpicos, nem Copa do Mundo. Olimpíadas, Jogos Olímpicos é o maior evento esportivo do mundo. Tá? Aqui algumas imagens de alguns esportes que é disputado nas Olimpíadas, né? Atletismo e aqui a luta. Símbolos. Então, assim, ó, os Jogos Olímpicos eles têm vários símbolos, tá? E um desses símbolos é a bandeira. Então, a bandeira olímpica ela é composta por 5 anéis entrelaçados, tá? Aqui tem a imagem dos anéis entrelaçados. Ele representa os 5 continentes do mundo. Sempre lembrando que 5 continentes, porque a América é considerada um continente só nas Olimpíadas. Ela não é dividida entre América do Norte, Central e do Sul, como a gente aprende em geografia. Né? Nas Olimpíadas, ela é considerada apenas um continente único, a América. E as cores azul, amarelo, preto, verde e vermelho foram escolhidas porque pelo motivo que cada nação tinha pelo menos uma dessas cores na bandeira, tá? Então a bandeira dos Jogos Olímpicos. Outro símbolo importante dos Jogos Olímpicos é o lema. O lema dos Jogos Olímpicos o que é? O importante não é ganhar, mas sim participar. Acredito que todos já tenham ouvido essa frase em algum momento da sua vida, que não, o importante não é vencer, o importante é participar, né? Então esse é o lema dos Jogos Olímpicos. Outro símbolo muito importante, muito marcante, que vem desde lá dos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, é a chama olímpica. Então, meses antes dos Jogos Olímpicos, a chama olímpica ela é acesa na cidade de Olímpia, na Grécia, e percorre o mundo inteiro até chegar na cidade sede dos Jogos Olímpicos, onde no dia da abertura se acende a pira olímpica e ela fica acesa até o final dos Jogos. Então assim, ó, desde a da época lá dos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, eles já deixavam a chama olímpica acesa, a pira olímpica acesa. E esse símbolo eles trouxeram para as Olimpíadas da Era Moderna. Tá? Então, depois de eles acenderem a chama lá em Olímpia, eles percorrem por todas as. Eles percorrem por várias cidades do mundo, fazendo esse revezamento da tocha. Até que no dia da abertura, lá no estádio olímpico, tem uma tocha, tem uma pira olímpica, né? Tem a pira, que é isso aqui, e algum atleta do país sede, que é um atleta muito importante, que fez grandes feitos no esporte, vai e leva a tocha olímpica e acende essa pira. Tá? Então esse é um dos grandes símbolos dos Jogos Olímpicos. Eu diria que é o principal símbolo dos Jogos Olímpicos é a chama olímpica. Outro símbolo é o mascote. É um animal ou figura humana que representa a cultura do país sede. Então aqui a gente vê a imagem dos mascotes das Olimpíadas do Rio 2016, aqui à esquerda, e esses aqui mais à direita é os mascotes das Olimpíadas de Tóquio 2020, né, que está sendo disputado agora em 2021. Como todos sabem, devido à pandemia, eles foram adiados e estão sendo disputados agora. Outro símbolo importante das Olimpíadas é a abertura. Então, o que é a abertura? A abertura é uma apresentação cultural que o país sede mostra ao mundo seus costumes e cultura, através de danças, canto e teatro. Tá? Então, muitos de vocês devem ter visto na semana passada, na sexta-feira passada, né, a abertura das Olimpíadas de Tóquio,
E o que, que acontece nessa abertura? Vocês viram que tinha bastante música, dança e teatro. Então eles contam o costume do país sede, que no caso esse ano é o Japão, eles contam os costumes desse país ao mundo, eles demonstram ao mundo, tá? E após essas apresentações culturais, começa o desfile dos países participantes. Então, o que, que é o desfile? O desfile é a apresentação de todos os países que irão participar das Olimpíadas, tá? Sempre o primeiro país a desfilar sempre é a Grécia. Por quê? Porque a Grécia é a criadora dos Jogos Olímpicos, tá? O país sede, que esse ano é o Japão, ele vai ser o último a entrar no estádio olímpico, tá? E os outros entram em ordem alfabética. Então aqui a gente tem algumas imagens da abertura, da última abertura das Olimpíadas que aconteceu no Rio em 2016, tá? Pode ver aqui uma imagem que representa a cultura brasileira, que é os índios, né? Então essa aqui são imagens da abertura das Olimpíadas no Rio em 2016. Aqui a gente vê a apresentação, o desfile das delegações. Então, um atleta entra segurando a bandeira do país e daí depois demais atletas entram saudando o público atrás da bandeira. Isso todos os países se apresentarem. O encerramento. Então, o encerramento ele ocorre depois que todas as provas esportivas terminam. Os atletas entram nos estádios juntos, sem distinção de país. O presidente do COI faz seu discurso e a chama olímpica é apagada. Então, no encerramento, a partir do momento que foi disputada todas as provas, que se encerraram todas as provas, todas as entregas de medalha, acontece o encerramento. E daí os atletas entram no estádio, tudo junto e misturado, não tem distinção, brasileiro, argentino, não, todo mundo entra junto, tá? O presidente do COI ele faz seu discurso e muito importante, a chama olímpica ela é apagada, então ela fica apagada até as próximas Olimpíadas. Aqui também algumas imagens do encerramento das Olimpíadas do Rio 2016. Então, os esportes que serão disputados nas Olimpíadas de Tóquio 2020, tá? Ao todo serão disputados 32 modalidades, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar para vocês um vídeo, que esse aqui é o endereço do vídeo, que vocês podem procurarem, mas eu vou mandar o vídeo também no grupo, tá? Então, assim, ó, nesse vídeo vai aparecer todas as modalidades esportivas que serão disputadas nos Jogos Olímpicos e vai aparecer imagens dos esportes. Então, vai começar lá com o atletismo. Vai aparecer o atletismo, como é que é disputado o atletismo. Basquete, vai aparecer basquete e algumas imagens de pessoal jogando basquete, futebol, enfim, assim até até passar todos os esportes olímpicos para vocês. Então esse vídeo eu vou estar mandando para vocês também no grupo. Então, depois de todas as disputas lá de jogos, disputa de jogos, provas, chega então o tão esperado momento para os atletas, que é a entrega de medalhas, tá? Então, as medalhas é o prêmio que os atletas recebem ao final de cada modalidade esportiva. Então, ao final, o primeiro colocado de cada modalidade esportiva, o primeiro colocado, ele vai receber a medalha de ouro. O segundo colocado, ele vai receber a medalha de prata. E o terceiro colocado, ele recebe a medalha de bronze. Eles sobem ao pódio e após a entrega de medalhas, as bandeiras dos 3 medalhistas são levantadas, enquanto o hino nacional do medalhista de ouro é executado. Então aqui a imagem, 3 atletas no pódio, né? Primeira colocada, a segunda e a terceira. Então ouro, prata e bronze. As bandeiras como ficam perfiladas, né? A americana foi ouro, a atleta da Grã-Bretanha
foi prata e a atleta da Espanha foi bronze. Então daí o hino nacional é só tocado o hino nacional dos Estados Unidos, só do medalha de ouro. E aqui essa imagem, a gente tem a imagem de uma atleta brasileira que conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas do Rio 2016, tá bom? Aqui eu tenho aqui nessa lista eu tenho as cidades e países sedes das Olimpíadas. Então todas as cidades e países sedes das Olimpíadas da era moderna. Então, como eu falei lá anteriormente, a primeira Olimpíada foi disputada em 1896 na cidade de Atenas, Grécia, país na Grécia. Depois, 4 anos depois, 1900, foi disputada na cidade de Paris, França. 1904, cidade de St. Louis, país Estados Unidos. E aqui nós temos então todas as cidades e países. Então vamos lá, ó. Daí em 64, ó, em 64 foi também disputado em Tóquio, no Japão. Em 1992 foi disputado em Barcelona, na cidade da Espanha. Em 2004 foi disputado em Atenas, na Grécia. 2016, Rio de Janeiro, Brasil. Aqui nessa lista, pessoal, não tem as Olimpíadas de 2020, mas como vocês sabem, né, as Olimpíadas de 2020 está sendo disputada em Tóquio, no Japão. Sempre lembrando, né, que elas deveriam ter acontecido no ano passado, essas Olimpíadas em Tóquio, mas devido à pandemia do coronavírus, eles adiaram e está sendo realizadas somente nesse ano de 2021. Ok? Então, ok, pessoal? Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Pode entrar em contato, manda uma mensagem lá no WhatsApp que eu vou tá tirando as dúvidas de vocês, ok? A data das provas já foi passada no WhatsApp, tá? Então estudem e bom resto de férias. Tchau, tchau.